Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dando prosseguimento às nossas videoaulas, vamos tratar do assunto voz passiva, certo? Aqui nós temos o presente simples, a parte ativa, presente simples, present simple. We make butter from milk. How do they make butter? Na voz passiva, butter is made from milk. How is butter made? Vocês vejam aí como é que muda o make, que está no presente, passa a ser made lá na voz passiva. Isto é, na voz ativa é make e na voz passiva fica made. O importante da voz passiva, que vocês notem, é que o uso do verbo to be, ele vai, obviamente, funcionar ou vai conjugar-se de acordo com o tempo. Se for present, é o verbo to be no presente. Se for passado, é no passado. Certo? Então, nós temos aqui: we make butter from milk. Butter is made from milk. How do they make butter? How is butter made? Notem que o made e o made nas duas sentenças está no particípio passado. E não esqueça o verbo to be. Is, porque não é o presente, então fica is. Aqui na segunda parte, nós temos past simple. Somebody stole my car last week. Vamos ver na passiva como fica? My car was stolen last week. É bem simples, né? Aqui você não diz: alguém, que é o sujeito da ativa, alguém roubou meu carro semana passada. Aqui como fica? Pegue meu carro que está aqui no objeto, como objeto, na voz ativa. Ele vai ser o quê? O sujeito na voz passiva. Então fica: my car was stolen last week. Meu carro foi roubado semana passada. Vejamos aqui a outra. They aren't, ou melhor, they didn't invite me to the party. Passiva: I wasn't invited to the party. Notem bem aqui no quadro a posição da voz ativa e depois da voz passiva. Aqui não tem they didn't invite me to the party. Não está no passado simples? Aqui está na negativa. Olha aqui o auxiliar da negativa. Didn't. É isso. They didn't invite me to the party. Aí você coloca o me, que está como objetivo, vai ser o sujeito da passiva. Ó, I, tá vendo? I, corresponde o me aqui, fica I, não é? Então fica me, I. Como objeto, agora passa a ser sujeito. I wasn't, o verbo to be, como eu falei, invited to the party. Tá certo? Nós temos aqui a terceira parte. Continuando, espero que vocês estejam entendendo. Aqui nós temos o presente contínuo, present continuous. Como é que é feito o present continuous na voz ativa? Você coloca o verbo be mais o ing, ou seja, o verbo no participo presente, que é com ing, né? They are building a new airport. É isso? At the moment. Muito bem. Aí você tem lá, na voz passiva, não tem aqui? They are building a new airport.
Aí você pega o que? O airport, que é o objeto, vai ser o sujeito dessa frase agora, da passiva. Ó. A new airport. A new, não tem o aeroporto aqui? Aí você coloca aqui, ó. Airport, não é o objeto aqui. Vai ser o que? O sujeito na voz passiva. A new airport is being built. Por que é is being built? Aqui nós temos três verbos. Nós temos o verbo to be, né, is, né, presente contínuo. Então, is, being, que é o gerúndio, não é isso? Que é sendo, e fica o que? O participo passado. Vocês notem que são três verbos agora aqui. Não tem dois aqui, na ativa? Então passa a ser três lá. Sempre é assim, um verbo a mais. Então, dois aqui, três lá. Então fica. Fica assim. A new airport is being built at the moment. Vejamos aqui a outro exemplo. Fica. They are building some new houses near the river. Correto? Qual é o sujeito? They, né? Então fica. They are building. Presente contínuo. Você agora peguemos aqui e coloquemos na voz passiva. Aí você fica. Some new houses are being built. Três verbos, como eu falei a vocês. O verbo fica o verbo be, que é aqui, quer dizer, some new houses are, é isso? Being built. Estão sendo construídas. O importante que eu quero dizer a vocês é que vocês não esqueçam o quê? Que aqui são três verbos na passiva. Eu não já falei que na ativa são dois aqui no caso, porque não é contínuos? Aqui vai ser o quê? Três também, porque vai ter o verbo be novamente, é isso? Aqui, some new houses are being built. Agora, eu quero dizer a vocês que não é preciso sempre dizer quem faz a ação na voz passiva. Não precisa dizer by, por, não precisa, não há necessidade de dizer, né? Essa frase aqui, some new houses are being built near the river by fulano ou ciclano, não precisa. Então, há muitas vezes, não há necessidade de expressar por quem tal ação é feita. Ok? Obrigado. Continuando, nós temos agora o past continuous, que dá uma ideia de continuidade no passado. Então, nós temos ainda dois verbos. Por exemplo, nesta frase, deixa eu dizer, when I was here a few years ago, they were building a new airport. Olha aqui o verbo were no passado e o building na forma contínua. Então, por isso que é chamado de past continuous. A new airport, certo? Só quer dizer aqui, eu coloco assim, it wasn't finished at that time. Não estava terminado naquela época. Então, estavam construindo. Vamos ver agora na voz passiva como fica, essas duas frases, como ficam. When I was here a few years ago, aí começa, a new airport was being built. Ou seja, veja bem, olhe para cá, estava sendo construído. Então, nós temos aqui três verbos. Was, que é o passado do verbo be, mais o being, que é o gerúndio, que é o presente simples, ou melhor, desculpem, é o participio presente, e aqui é o participio passado. Então, três verbos. Correto? Examine aí, veja se vocês estão entendendo, porque está ficando já mais comprometida, assim, um pouco mais difícil. Mas não vai ser muito não. Passemos agora, entenderam bem ali?
Pronto. Passemos agora para o present perfect, que é aquele presente perfeito, que na voz ativa, ele se forma de que maneira? Com o verbo auxiliar have, é isso? Uso o present tense do verbo have, e o participo passado do verbo principal. Por exemplo, look, they have painted, or you have painted, the door. Correto? Eles pintaram aquela porta no português, mas o inglês não diz assim. Diz, they have painted the door. Eles têm pintado a porta. Não vamos traduzir assim no português, né? Mas o inglês se forma assim, que é o present perfect. Tá certo? Somebody has stolen my car. Olha aqui o has, concordando com somebody, tá certo? Você concorda o has com somebody. Que o somebody, someone, sempre pede o verbo na terceira pessoa. Então, somebody has stolen, participo passado do verbo steal, my car. Como fica na voz passiva? Olhe bem. Então, a primeira, look. The door, que passa a ser o sujeito, né? The door has been painted. Ou seja, has, continua sempre aí do has, terceira pessoa, que é auxiliar, né? The door has been, sendo, quer dizer, o participo passado do verbo be, has been painted, que é o participo passado do verbo paint, que é painted, correto? The door has been painted. Aqui, my car has been stolen. Novamente, né? My car has been stolen. Lembrem-se vocês que agora são 3 verbos. Estão lembrados que eu disse anteriormente? Quando tem 2 verbos na ativa, passam 3 verbos na voz passiva. Então a voz passiva já passa com mais um verbo. Aqui, ó, has been painted. Vejam bem o que eu disse. Quando é a voz ativa, ó, a voz ativa, active voice, você tem 2 verbos, passa a ser 3 na voz passiva. Tá certo, meus alunos? Então vejamos aqui. Past perfect, que é o passado perfeito. Ele é feito como assim? And saw that somebody, aliás, desculpem, and said that somebody had stolen her car. Olha aqui, ó, and, não é isso? Said. O que que Ana diz? And said that somebody had stolen her car. Olha aqui o passado. Para que você tenha o seguinte, ó, para que você entenda, o past perfect, ele tem que estar com 2 verbos, aliás, 2 tempos. Tem que estar o passado simples, que é o and said, né, que é o indirect speech, né? Você diz and said, passado simples. That, aqui vem nós chamamos do that clause, não é isso? Que é formada a segunda sentença subordinada com o that. Isso aqui nós chamamos em inglês de that clause. Uma oração começando com that. Então, and said that somebody tinha, né? Had stolen her car. Vejam bem aqui. Preste bem atenção. Como é que nós vamos fazer na voz passiva? Olhem para a voz ativa. Vejam bem. Demora um pouquinho aí. Tá vendo? And said. Ana disse, né? That somebody had stolen her car. Você pode omitir o that, não tem problema. Tá certo? Você pode dizer, and said, somebody has stolen my car. Não tem problema. Mas deixemos aqui o that. Passemos agora para a voz passiva lá. Voz passiva.
Então vamos ver como é que fica a voz passiva. Preste atenção aqui, ó. And said. Continua a mesma coisa. Passado simples. And said that her car. Agora comecemos. Her car had. Desculpem. Her car had been stolen. Tinha sido roubado. Olha, o had continuou passado simples, mas o participo passado do verbo be, que é been, e mais o participo passado do verbo steal, que é stolen. O que eu quero que vocês entendam, meus alunos, e aqueles que estão me vendo através do YouTube, que esse tempo aqui, o past perfect, ele é diferente do present perfect. Não é isso? Esse aqui passou. A ação está mais do que passado. Aqui não. Ela tem vindo até agora, continua, não é isso? Não pense que é contínuo não, né? Tá certo? Aqui não. Aqui a ação passou totalmente. Passado perfeito. Por isso que dá o nome passado perfeito. E aqui, presente perfeito. Compare os dois. Presente é que vem até o dia, até o momento atual. E o passado não tem conexão nenhuma com o presente. Por quê? Anna said that somebody had stolen her car. Podemos fazer a tradução para vocês entenderem melhor? Ana disse, o que Ana disse? Que alguém tinha roubado seu carro. Pronto, tinha roubado. Pode ser que ela tenha encontrado, eu não sei, mas tinha roubado naquele momento, lá, no ano passado. Aqui na voz passiva, fica um pouco diferente, né? Diferente, diga, a estrutura, a formação. And said. Vejamos aqui, vejamos. Ana disse, o que Ana disse? That her car had been stolen. Ana disse que seu carro, que seu carro tinha sido roubado. Não precisa dizer mais por quem foi. By somebody, não precisa. Fica subentendido.